primeiro. Não, é porque a regra do parlamento é que o governo fala por último. Vossa Excelência fala primeiro. Não, isso é regra do parlamento. O governo sempre é atacado e, portanto, sempre fala por último. Isso é regra do parlamento. Senhor presidente... É uma regra consuetudinária. Pois não, Excelência. Senhor presidente e o povo brasileiro que nos acompanha ao vivo nesse momento, a relatora, para se defender, ela ataca. E ataca mentirosamente. Mas tem mais. Tem mais mensagens. Em conversas do general G. Dias com o Lula, jornalista, que se trata do senhor Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, o Lula, jornalista do Brasil 247, me parece que pelas mensagens foi apresentado ao general G. Dias pelo Paulo Okamoto. Brasil 247 que passou a receber verbas de publicidade da SECOM. E Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, que me parece, senador Flávio, que está prestando uma espécie de consultoria de imagem para o general G. Dias. Será que ele está sendo pago por verba de publicidade da SECOM, senhor presidente? Acho que nós temos que investigar isso. Mas em conversa do general G. Dias com o Lula, jornalista do Brasil 247, seu assessor de imprensa, praticamente, ele diz o seguinte: general G. Dias, bom dia. O João me disse que você faria algumas perguntas que a Elisiane... 3 pontinhos. Lula, jornalista. Isso. Mando até 12h30. Nos encontramos lá às 16 horas no João. G. Dias responde com um joinha. O Lula, jornalista, depois de alguns minutos, manda o mesmo documento que eu citei na minha fala, que contém perguntas e respostas praticamente idênticas à que a relatora fez ao general G. Dias aqui. Aí o Lula, jornalista, após mandar esse documento, diz o seguinte: aí, para falarmos mais tarde e pensar as linhas de respostas, firmes, diretas e pragmáticas. General G. Dias responde: obrigado. Isso no mesmo dia que a senadora Elisiane Gama pede para o seu chefe de gabinete encontrar o general G. Dias. Então, em que pese o meu respeito pela senadora, mas fatos são fatos, senhor presidente. Não adianta ela aqui tentar, para se defender, atacar. Dizer que, vocês também procuraram o Gabriel, filho do general G. Dias. Eu faço um desafio à senadora. Eu proponho ao senhor, a vossa excelência, presidente dessa CPMI, quero ver se a senadora Elisiane Gama, relatora, vai topar. Vamos trazer mais uma vez o general G. Dias, sob juramento, relatora, e questionar a ele se ele encontrou qualquer um de nós e se ele encontrou o teu chefe de gabinete. Uau! A senhora aceita? Porque nós temos mensagens, inclusive, do senhor assessor de imprensa, o Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, que está recebendo dinheiro da SECOM, dizendo o seguinte: o Felipe Barros, o André Fernandes, o Nicolas não prestam. Diga ao Gabriel não encontrar ninguém deles, são todos do PL. Sério? Então, deixo aqui o desafio público à senadora Elisiane Gama. Vamos trazer mais uma vez aqui o general G. Dias, sob juramento, e vamos questionar a ele, senadora, se ele encontrou o seu chefe de gabinete ou se ele encontrou qualquer um de nós. Ou o filho dele, ou qualquer pessoa que seja. Cachorro, papagaio, enfim. Vamos questionar ele sob juramento essas perguntas. Agora, essa mensagem que eu li agora, senhor presidente, é muito ruim para a senadora e para a imagem dessa comissão. Vossa Excelência tem tido um trabalho imenso desde o início dessa CPMI, e aqui eu quero parabenizá-lo publicamente, para tentar trazer a imparcialidade para essa CPMI. Imparcialidade que o governo desde o início não quis. Que tentou comprar parlamentares com emenda parlamentar para retirar a assinatura dessa CPMI. E agora, pelas mensagens do general G. Dias, se revela o combinado da senadora Elisiane, dito pelo jornalista Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, trocando perguntas e respostas com o general G. Dias, que já haviam sido previamente acordadas com a senadora.
Isso é grave para a imagem desse parlamento, grave para a imagem dessa CPMI, e a senadora deve explicação não apenas ao parlamento, mas ao povo brasileiro. Muito obrigado. 3 minutos para a senadora. Eu só vou, responder. só peço o que coloque na tela. Senadora, ela é relatora, né? Não, eu vou responder, ele citou meu, só para eu ler ali para eles. De G. Dias para o Gabriel Dias Filho. Me passa o nome de quem te procurou para eu passar para o João fazer uma análise. De Gabriel Dias para o G. Dias. Nicolas Ferreira, Felipe Barros e André Fernandes. De G. Dias para o advogado Nicolas, André Fernandes e Felipe Barros procuraram o Gabriel para conversar. A conversa foi boa? Foi. Era bom vocês falarem da conversa. Vocês querem desviar o foco, vocês estão se desesperando. Vocês estão chegando na reta final da CPI desesperados. Esse é o problema de vocês. Aí vocês estão desesperados, o cerco está fechando. Aí vocês criam um cenário para tergiversar. Vai aceitar o desafio? Mudar o foco da CPI, mas a gente não vai mudar, não. A CPI está firme, o relatório está firme, falando. E nós apresentaremos um relatório conclusivo. Então, é absolutamente compreensível diante do desespero dos bolsonaristas. Com a palavra, o último orador inscrito, que é o deputado Rogério Corrêa, pela liderança do governo. Obrigado, presidente. Daqui a pouco virá a gritaria. Espere que a gritaria virá. Já começou. É porque é assim. O desespero é tão grande que é preciso tentar fazer com que a CPMI não seja concluída. Então, a gritaria já foi o método feito aqui várias vezes. Agora, o método é da mentira e de desviar, evidentemente, os assuntos. Acham que a gente é bobo ou otário. Não. Esse grupo criminoso do Ceará, que nunca foi visto pela ABIN em lugar nenhum, eles querem trazer aqui. Por quê? Seria uma forma de evitar com que Mauro Cid, este sim, que está delatando e fazendo a delação premiada, fale realmente o que está acontecendo. E Mauro Cid está falando. E ele já disse que generais virão, que eram bolsonaristas, e o próprio Jair Bolsonaro estará delatado por Mauro Cid. É claro que o desespero é imenso, porque não vai ter outra solução nessa CPMI a não ser indiciarmos Jair Bolsonaro como o articulador desse processo golpista que existiu no Brasil e que atacou e quase matou a cabo Marcela. Então agora querem arrumar uma facção criminosa. Como muitos deles são ligados a milícias, é possível que eles tenham esse contato, porque nós não temos o menor contato e não vamos convidar milicianos e muito menos vamos convidar bandidos para vir sentar aqui. Não. Convidamos o hacker, que foi aquele que Carla Zambelli levou para tomar café da manhã com o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro não nega. Ele que esteve com ele, segundo vocês, um bandido. Sentou com ele lá, o Jair Bolsonaro, para pedir ao hacker para fazer com que as urnas fossem desmoralizadas. Isso que fez Jair Bolsonaro. Falei que a gritaria começa do filho do Bolsonaro. É o que grita mais alto nessa hora. Então, presidente, é assim. Então é óbvio que nós não vamos cair, senadora, nas provocações daqueles que não querem que a CPI termine. Quem atacou a cabo Marcela, quem atacou os policiais, foram bolsonaristas que estavam lá para fazer parte de um processo de golpe. Isso está cada vez mais claro e mais nítido. Não adianta dizer que a responsabilidade disso é do presidente Lula, que ele, após ganhar as eleições, queria que houvesse uma confusão. Olha que tese mais ridícula, que tese mais idiota, sem conteúdo, sem processo. Só mesmo para quem é negacionista acreditar nisso. Aliás, são tão negacionistas que não sabem que existe feminino de soldado que é soldada. São negacionistas até da língua portuguesa. São negacionistas do feminino. Existe sargenta, existe coronela. Sabiam que existe generala? Isso tudo existe na língua portuguesa. Mas o negacionismo da mulher é tão grande, porque a mulher tem que ser, segundo eles interpretam na Bíblia, né? Pastores malucos que fazem esse tipo de interpretação, que a mulher é ser secundário na Bíblia. Porque, na verdade, entre os verdadeiros cristãos, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, veja bem, o desespero vai tomando conta. E aí é preciso tentar achar uma facção criminosa para que ela substitua Mauro Cid, mas não vai ter isso.
Mauro Cid. Não, aqui o filho do presidente já veio dizer da facção criminosa do Ceará sem conhecer. Eu achei que outra que conhecia. Então, veja bem, começam a querer colocar coisas aqui que realmente tentam melar o processo da CPMI. Mas é preciso que a gente deixe claro, presidente, apesar da gritaria, eu disse que a gritaria ia começar. O desespero toma conta. E é claro que haverá, na Comissão Parlamentar de Inquérito, um relatório. E o relatório irá para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema seu. Vocês deram um tiro no pé, e um tiro enorme. E sabendo agora que o relatório vai mostrar o que foi a tentativa de golpe, vocês não querem que tenha um relatório. Mas haverá um relatório da CPMI, ele irá para o Supremo Tribunal Federal. É com ele que Xandão vai ter, inclusive, a Xandão, que é o que vocês temem. Ele terá o ministro Alexandre Xandão, ele terá os instrumentos políticos para poder fazer aquilo que eles próprios aqui criaram, que foi a maioria do Congresso Nacional através da sua comissão parlamentar mista de inquérito. Então deram um tiro no pé. E o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, outro dia estava apavorado. Eu falei para não fazer e jogou a culpa nos novatos. Falou que foram os novos que não queriam CPMI. Mas não, foram os velhacos também, e o próprio Jair Bolsonaro, que ficou pedindo fazer CPMI. Então não se desespere, terá um relatório e a verdade virá no relatório. Obrigado, presidente. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da nossa depoente, dizer, Cabo Marcela, que a senhora me lembrou um personagem emblemático da história da minha terra, que é Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela durante a Guerra de Independência da Bahia, ela mulher, teve que cortar os cabelos, se vestir de uniforme de homem para poder combater o exército português pela libertação do Brasil. Foi denunciada pelo seu pai, que a estava procurando há 2 semanas, não sabia o seu paradeiro e quando descobriu denunciou ao comandante, mas ela foi uma grande guerreira e hoje, inclusive, é uma das patronas do nosso exército. A senhora agiu com bravura, a senhora honrou a sua farda. Aqui nessa CPMI, eu tenho visto, às vezes, alguns depoimentos de militares que nos envergonham. Mas a senhora, sem dúvida, é o modelo do policial que o Brasil precisa. Parabéns, continue na sua luta. A Polícia Militar de Brasília e as forças de segurança do nosso país certamente terão a senhora como um exemplo. Quero parabenizar e agradecer aqui a presença do meu colega, o doutor Diego Pereira, que não teve muito trabalho hoje, justiça se lhe faz, né? Mas certamente, se fosse necessário, saberia fazer valer a sua condição de advogado aqui da depoente. Não havendo nada mais a tratar... O quê? Assim, a senhora quer falar mais 5? Não. Não havendo nada mais a tratar, convocando uma nova reunião para a próxima quinta-feira, nesse mesmo recinto, às 9 horas, para ouvirmos o depoimento do general Dutra. Está encerrada a presente reunião. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.